Olá, boa noite. Você está na Sonora Rádio e TV. Nos próximos 30 minutos você vai ficar na minha companhia, José Maria Braga, e na companhia de Jason Prado. Hoje estamos recebendo Vitor Loureiro, poeta, professor de biologia, trabalhou na gestão pública de cultura, foi diretor do Observatório de Políticas Públicas de Nova Iguaçu, é mestrando em Educação em Ciência pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A atuação esteve e está relacionada à democratização das informações científicas e à valorização da cultura. Participou de várias publicações em literatura e ciências. Entre eles, temos os livros de poemas O Outro e o Outro, edição Luxo Lixo, independente, com Canaã Ferraz, em 1984. Armazém do Absurdo, editora Sportec, São Paulo, em 1987. Literal, editora Sete Letras, Rio de Janeiro, em 1998. Perímetro Humano, editora Língua Geral, 2011. E O Homem que Via a Música, coleção Megamini, editora Sete Letras, Rio de Janeiro, 2016. Orgulha-se de ter participado do projeto de animação cultural dos Centros Integrados de Educação Pública, CIEPs, na década de 1980. Teve 2 poemas musicados e escreveu letra de música. Apesar de não se considerar um letrista, nasceu em Paracambi, que, segundo o poeta, é a sua maior fonte de inspiração. Em sua coluna de crônicas intitulada Utilidade Lúdica, do centenário jornal Correio da Lavoura, onde publica seus textos há décadas, algumas personagens dessa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro estiveram e estão presentes na forma de causos hilários que transitam entre ficção e realidade. Vitor Loureiro, seja bem-vindo à Sonora. Cara, boa noite. Prazer enorme ter você aqui. Que maravilha, prazer todo meu. Agradecer a vocês o convite. Vitor, nós nos conhecemos há quantos anos? 37 anos. Só isso? Só isso. Pouco tempo. Quando minha filha nasceu, a primeira. Qual delas? Por isso que eu tenho a conta. Qual delas? É verdade. Vocês se conheceram trabalhando juntos, é? Vocês se conheceram lá Não, nós trabalhamos juntos. Trabalhamos Foi juntos, mas antes cultural. disso já nos conhecíamos, né? já nos cruzávamos. Mas a animação cultural, na verdade, o projeto de educação trazido no governo Noel Brizola pelo Darcy Ribeiro, foi que nos aproximou, né? E que juntou. Eu acho que a animação cultural teve uma importância muito grande para Nova Iguaçu. Tanto que todos os animadores culturais em Nova Iguaçu hoje ocupam cargos. É porque Nova Iguaçu depois emancipou-se, né? Na verdade, emancipou vários distritos que viraram municípios, como Queimados, como Belfor Roxo, Mesquita. Fazia divisa com Paracambi naquela época, né? Na realidade, as emancipações de Nova Iguaçu, a primeira foi Caxias. E depois de Caxias saiu São João, isso em 47. Mas isso lá para trás, né? Muito para trás. Isso mas muito na década lá de 80, começo dos anos 80, eu acho que... Aí depois vieram os outros, né? Os outros municípios, que eram, na realidade, os distritos, né? Eram os distritos de Nova Iguaçu, que foram se emancipando e tal. E hoje Nova Iguaçu é muito menor do que em 1947, por exemplo. Mas voltando à animação cultural, assim, eu digo que sim, que foi um movimento cultural talvez muito importante para Nova Iguaçu e que uma grande maioria desses animadores, quando eu falo Nova Iguaçu, eu estou falando antes da emancipação desses distritos que viraram município. Muitos ocuparam cargos na área de cultura nesses novos municípios, né? Muitos desses animadores, não só em Nova Iguaçu, como na região dos Lagos, como em outras partes do estado do Rio de Janeiro. Foi um movimento muito importante, tanto para a educação quanto para a cultura em si, né? Verdade. Porque na realidade era tão novo que estava fora do seu tempo. Porque você colocar a cultura
no staff que ela foi colocada dentro dos CIEPs, dentro dos Centros Integrados de Educação Pública, ela foi revolucionária. Por quê? Porque ela era transversal. Ela queria mexer com a verticalidade do ensino. O ensino vertical, o ensino onde não há nenhum tipo de... E mexia. Exatamente, não havia diálogo. Era uma escola fechada, como é até hoje. Como é até hoje. O grande crime, para mim, pedagógico, que foi acabar com o CIEP, foi exatamente esse. Você de uma escola revolucionária, que o mundo todo viu, e o mundo todo aplaudiu, né? Aquilo seria realmente revolucionário, foi revolucionário, e depois voltou a ser a escola de antes, a escola tradicional, a escola vertical. Exatamente por isso acabou, né? Porque seria realmente a revolução do Brasil. Exato. Porque na verdade, você traz o referencial cultural daquela comunidade, daquela localidade, para dentro da escola. Sim. Né? Sim. Então, ele passa a ser... Eu me lembro dos projetos que a gente criava para estudar o bairro, como o bairro tinha nascido, quem eram os personagens do bairro, o maluco do bairro, quem eram os personagens, que é a história do próprio bairro. Então, era uma maneira... A gente acreditava que... quando o garoto vê que os personagens... criando a própria história, ele passa a entender o processo histórico. Apropriação, né? Do lugar, né? Apropriação do lugar mesmo. E ter noção de pertencimento. Ter noção de pertencimento. Se reconhecer, ele se reconhece. Até territorialmente. Né? Ele sabe que está dentro de uma terra, e essa terra é dividida e tem os lugares bem definidos. E, com isso, você, compreendendo melhor o seu território, você age sobre ele de forma mais contundente, né? Mais definitiva, como cidadão. É um projeto de cidadania, na realidade. O CIEP é um projeto de cidadania. Era a escola cidadã. Sim, cidadã, né? Sim, só para a gente encerrar esse assunto, porque o assunto é sonoro. Mas acho que é interessante quando a gente está falando disso, porque, na verdade, ali dentro você tinha músicos, você tinha artistas plásticos, você tinha pessoal de teatro, juntava uma trupe de malucos dentro da história, estou falando de malucos no bom sentido, mas que criavam, na verdade, um certo enfrentamento com aquela escola tradicional, porque, na verdade, os professores que lá estavam ainda eram tradicionalistas. Então, a gente chegava... É que isso precede o divórcio da cultura da educação, né, que aconteceu em 86 com Sarney. Nessa época, a cultura era um retrocesso. Era um instrumento, né, como dizia Mao Tse-tung, um instrumento armado da cultura, e não o contrário, né, essa coisa. Sim. Hoje a gente está num momento de guerra cultural, né? Um ataque sobre a cultura, em cima da cultura, sobre a cultura, né? É muito sério isso. Bom, mas enfim. Hoje o agente cultural como um pária, não o Estado, mas as pessoas que estão fazendo o Estado, o governo do Estado hoje. Sim. Mas você me falou, sobre a minha tese de mestrado, a minha dissertação, fala exatamente sobre isso. Eu faço uma aproximação entre a linguagem biológica, entre a linguagem científica e a linguagem literária. Eu misturo poemas. Você já fazia isso no CIEP, né? Sim. No trabalho da animação cultural, você já fazia essa coisa, né? Você deve ter trazido para a tua experiência agora, no teu mestrado, essa história, né? Toda essa importante que foi. Agora, você é biólogo de formação, né, Vitor? Sou. Você é biólogo de formação e que você junta a questão da poesia com a biologia. Você é um cara que pensa muito essas coisas. Mas eu gosto de um poema seu, e antes do programa a gente até estava conversando, e você disse que esse poema ele surgiu inversamente, porque geralmente a pessoa faz o poema e o músico bota a música. Sim. Né? Que é muito difícil, eu acho, inclusive, pegar a música e botar o poema. Eu, como não sou poeta, não escrevo chongas, para mim, então é difícil escrever sem música. Mas admiro quem sabe lidar com as palavras, tem uma certa inveja, inclusive.
Mas você me falou que você fez o inverso. O cara fez a música Aham. e você colocou o poema. E que é um poema, que é uma letra, inclusive, que a mim toca muito, porque ela traz para mim reminiscências da minha época de criança no Pará. E você está falando daqui de Paracambi, né? Aí Uhum. da Baixada de Paracambi. Vamos, fala um pouquinho sobre esse poema e depois eu vou pedir para o Jason para a gente É. mostrar para o público essa música. Fala um pouquinho É, desse poema. Como é que foi essa história? na realidade, o Roberto Lara, que é o músico, o Foi animador compositor, cultural? foi animador cultural, me mandou, me colocou, colocou um fone de ouvido com a música, com a melodia e um pedaço da letra. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, poxa, então completa aí para mim, faz a segunda e tal. Eu falei assim, tá legal, vou tentar. Aí comecei a pensar. E a música, ela tinha é, essa linha, né? Essa linha de pensar a infância, de recuperar as lembranças da infância e tal. Eu falei, pô, isso para mim aqui foi uma maravilha, porque eu adoro a infância, eu fui muito feliz em Paracambi, então eu vou aproveitar e comecei. Agora, tem uma coisa interessante e depois o próprio Roberto ficou muito surpreso com isso, é porque quando eu terminei a letra, eu não sabia que o pai dele tinha sido carteiro e a mãe costureira. E a solução da música, da letra da música, exatamente afirma o pai carteiro e a mãe costureira. Foi uma coincidência, né, que hoje a Eu, gente até ri até hoje disso. É interessante. muito interessante, até porque eu acho não só a letra muito bonita e me toca muito toda vez que eu ouço, mas também a música é muito bonita. A Foi música, uma a melodia, felicidade. eu Foi uma também acho. felicidade. Foi um casamento muito bom. Também Vamos ouvir, acho. Jason, então? Que bom que você acha, que bom. Minha Obrigado. Rua, de Roberto Lara e Vitor Loureiro. Ih, gente, tá chovendo. Minha casa não era diferente de outras casas de minha rua. Se nenhum detalhe a tornasse memorável, tinha eu, igual a mil outros guris. Minha mãe na sala, pedalando, costurando pra senhoras elegantes, e o dia em retalhos sob a luz. Minha rua não era diferente de outras ruas da cidade. Se nenhum detalhe a tornasse memorável, tinha eu, igual a mil outros guris. E meu pai na estrada, pedalando, costurando outros caminhos mais distantes, e a vida em atalhos sob a luz.
Você está na Sonora Rádio e TV, hoje recebendo Vitor Loureiro, José Maria Braga e Jason Prado. Acabamos de ouvir Minha Rua, de Vitor Loureiro e Roberto Lara. A Fernanda de Moraes faz um vocalize aí, né? Bonito. Fernandinha de Moraes, né? Muito bom. Agora, minha casa não era diferente de outras casas de minha rua. Se nenhum detalhe a tornasse memorável, tinha eu, igual a 1000 outros guris. Minha mãe, na sala, pedalando, costurando para senhoras elegantes. É a costureira. Aí depois... E meu pai pedalando outros caminhos mais distantes, né, e tal, costurando outros caminhos mais distantes, era o carteiro. Isso realmente, eu fiquei muito surpreso quando ele me falou, de verdade, não sabia. Interessante, eu acho legal. O universo conspira, né? É verdade. É verdade. Uma coincidência. Interessante. Agora vamos os livros que você... O último livro de poesias que você lançou foi com o Canaã Ferraz. Não, que foi o primeiro. O último, primeiro? Não, o primeiro foi o outro, e o outro que foi com o Canaã, lá em 84. Lá para trás. O último foi em 2016, O Homem que Via a Música. O Homem que Via a Música. Sim. Esse é o último, mas é com o Canaã também. Esse é só seu. Só meu. Esse é só teu. Meu. O único com o Canaã é o primeiro. O único com o Canaã é o primeiro. Sim. Então, fala um pouco desse O Homem que Via a Música. O Homem que Via a Música, meu pai adorava ouvir a Rádio Nacional. E eu ouvia a Rádio Nacional com ele. E ele ficava no rádio, aquele motorrádio, né? Ele ficava olhando o ar enquanto ele ouvia a música. Então, parecia que ele estava catando com os olhos a música, parecia que ele estava vendo a música. Então, a metáfora é essa. E aí eu fiz um poema para ele, chamado O Homem que Via a Música, que deu o título ao livro. Né? É isso. Você quer que eu leia o poema? Lê um poema. Esse lê um poema para a gente. Isso. Tá bom. O Homem que Via a Música. Ouvia música com olhos no ar. Via música, via ondas curtas na sala vazia. Nunca vi ninguém ver a melodia entre o dado harmônico e uma colcheia. Quando a noite caía, até a luz cheia alta, dançar na prataria da lua. Ele era isso, ele ficava olhando a música. Ele gostava dele, era tão apaixonado por música, como eu sou também. Como você disse que poesia você não sabe fazer, eu, como não sei fazer música, então fui fazer poesia. Né? Então, a minha incompetência é inversa à sua. Brincadeira. Não, é verdade. Na verdade, eu sou completamente incompetente. Você escreveu uma rima. Zero à esquerda. Tem que nascer. Tem que nascer aí. Fala, Jason, não entendi. Não, tem que ter uma parceria aí. Um poeta e um músico. Está faltando... É verdade. Mas, o Vitor, Nova Iguaçu, da nossa época, assim, os músicos, os poetas, esse bando de loucos que habitam esse universo lunático, né? Porque são um bando de loucos, né? Inventando coisas, tal. Eu lembro, porque a gente, naquela época, quando nós nos conhecemos, a gente devia estar o quê? Na faixa dos 24, 25, por aí. Sim. 24, 25 anos. Eu costumo fazer essa comparação, assim, porque eu me lembro que em Nova Iguaçu, 11 horas da noite, não tinha mais ônibus. E a gente andava a pé. A gente tinha que voltar para casa a pé, né? A pé, e importunávamos os amigos que moravam ali pelo centro. A gente saía bebendo e depois, para voltar, que moravam nos bairros mais distantes, tinham que importunar os amigos. E volta e meia a gente caía na casa do Vitor, lá 3 horas da manhã, batendo na janela. Vitor, dormir aí e tal. Eu e o Canaã fizemos isso algumas, porque o Canaã morava em Mesquita e eu morava na Posse, do outro lado. Então
É verdade. Não tinha mais ônibus. Mas eu fico assim pensando aqui, a gente tinha uma camaradagem, a gente tinha uns amigos, e a gente não se drogava. Amigo para contar, né? Você podia contar com o cara. Né? Não, podia contar. E a gente não se drogava, a gente bebia, tomava umas cachaças, mas era cerveja. Era cerveja, e quando acabava a cerveja, partia para o Pau Pereira, porque ficava frio no Iguaçu de madrugada. Pau Pereira é ruim, meu amigo. Pau Pereira é muito ruim. E eu me lembro Birico-Tico. Lembra do Magela? O Magela guardava uma cobra dentro de uma garrafa de cachaça. Uma cobra lá endurecida dentro da garrafa de cachaça, e a gente tomava. Diz o Canaã que esse pessoal, quer dizer, que vocês acabaram com o meu primeiro casamento. Né? Não, com certeza, acabamos com o seu primeiro casamento, tentamos acabar com o casamento do Eucanaã, não deu. Não deu, nós... A é a poesia, a música. Eu não sei se você estava nessa, mas estava eu, Edu, Fraga, o Fraga resolveu visitar o Eucanaã na casa dele. Porque a Graça não deixava o Eucanaã sair, o Fraga ficou... Como é que não deixam o cara sair? A gente está aqui tomando cerveja, o cara não pode descer aqui tomar cerveja com a gente, vamos lá. Aí, fomos lá. Mas, enfim... Aliás, o Fraga provocava todo mundo. O Fraga provocava todo mundo. Antônio Fraga, um grande poeta, grande figura. É verdade. Morador de Queimados. Verdade. Você vai falar mais dele daqui a pouquinho, mas com mais propriedade, mas era uma grande figura. Mas o que eu estou falando aqui, porque assim, eu vejo assim, meu filho tem 20 anos. E essa geração é uma geração muito diferente da gente. Não tem como é que eu vou te dizer? As amizades se dão através dessa tela aqui. Eles ficam a madrugada jogando, virtuais, eles ficam conversando. Agora, mais ainda nessa pandemia, né? Sim. Um pouco mais. Sim. Mas não. O meu filho é músico, ele toca. Tinha uma banda, depois eu acho que os caminhos, cada um queria coisas diferentes. Ele é baterista, né? Ele toca bateria, é isso? Agora ele está estudando piano, Tudo, muito, né? está tocando muito bem. Filho de músico, toca tudo. Enfim, filho mas de Zé Maria, não mas tem jeito. Nem queria que ele vai ser mais um duro na vida, não tem problemas. Mas, enfim. E tinha uma figura. Está com 20 anos, hein? Ixi, 20 anos, cara. 20 anos, moleque bom, bonito, legal, criativo. É verdade. Mas eles ficam aí nesse computador, nesse negócio. Não tem a troca que a gente tinha. E que, de uma certa forma, eu acho até que no subúrbio talvez ela tenha mais. Não sei se já não mudou também, né? Se já não mudou, talvez tenha mudado, não tem mais, as ruas ficaram mais perigosas, as ruas ficaram mais... Já era perigosa na nossa época. Mas essa questão, todas as variantes sociais que entraram nessa história, que passaram de uma geração para outra, é um assunto de 4 caixas de cerveja, né? Eu topo, se você quiser. Mas é longo, porque é muito difícil, porque eles, na realidade, também são providos de sensibilidade, são pessoas incríveis. Agora, a linguagem mudou, a linguagem dos caras é diferente, né? Eu acho isso. A relação com o tempo mudou, né? Eles têm uma outra... Mudou, absolutamente, mudou sim. Os meus alunos me contaminam muito, eu tenho alunos de adolescentes, então... eu aprendo muito com eles, né? Agora, são muito carinhosos, a maioria, né? São muito afetivos e tal. Agora, quando colam numa tela, aí, bicho, aí não tem jeito. Aí é outro mundo, é um mundo que eles dominam, que a gente não dominou. A gente não é dessa geração, na realidade. Né? Não é dessa geração. A gente é outra... É outra coisa, outra cepa. É outra história. Outra história. Agora, eu acho que a poesia continua. A poesia continua por aí, no ar,
entendeu? Impregnando os caras. Não, maravilha. Eu só tendo a achar, não sei se também pode ser uma questão que eu tenho observado mais, a gente está mais trancado dentro de casa, tal. Eu vejo que ele se angustia muito, às vezes ele sofre muito, ele fica muito. Sim, sim. Eu acho que eles são um pouco mais sozinhos. É outra coisa. Né? Eles são um pouco mais sozinhos. Acho, mas, enfim. Acho. Mas isso é da vida. Eles vão encontrar o caminho deles e vão resolver. Sim. Outro parceiro teu. Opa! Nelson Freitas. Ô, Nelson! Nelson de Freitas. Grande Nelson Freitas. Nelson Freitas. O que você fez com o Nelson Freitas? Como é que foi? Foi a música antes ou foi... Como é que foi? O Nelson Freitas pegou um poema meu, que é do livro Literal, né, chamado Naturezas do Amor. E aí é o seguinte, a gente quando pega uma música, uma melodia para pôr letra, a gente vai colocando na melodia e vai... Se a gente não é o músico também, a gente não muda muito a melodia. A gente vai sobre ela. Pelo menos a minha experiência é essa. Agora, quando você pega um poema, um músico pega um poema para colocar música, eles pedem, ou pelo menos o Nelson não, mas outras pessoas pediram, o Guerra, por exemplo, né, o Daniel Guerra, pediu para poder mudar uma coisa ou outra, porque tem que estender uma sílaba para poder encaixar na melodia, então tem toda uma... Agora, com o Nelson, foi um poema chamado Naturezas do Amor, que diz assim: no amor mais puro, pus meus pés nus e inteiros, sem saber que amar era andar num nevoeiro. No amor mais devasso, tive cuidados extremos. Até hoje não sei se quando amamos, sabemos. Aí ele pegou esse poema e colocou a música. E ficou uma graça. Eu adorei, achei o máximo. Vamos ver. Ele gravou isso agora recentemente ou já tem Não, já tem um tempo já. Já tem um tempo. Não sei exatamente quando. Mas está sendo relançado pelo Água Grande, né? Sim. Sim, é isso mesmo. Não, Água Grande eu acho que é o nome, o título do álbum. Né? Do álbum. E que eu tem acho essa que música. sim. Exatamente. Acho que sim. É isso. Lá com Toninho Galante, não é isso? Isso. Vamos ouvir? Vamos Nelson ouvir. Freitas e Vitor Loureiro. Oh, que bonitinho, que legal. O amor mais puro, os meus pés nus e inteiros, sem saber que amar era como andar em um nevoeiro. O amor mais devasso, tive cuidados extremos, já que até hoje não sei se quando amamos, sabemos. O amor mais puro, os meus pés nus e inteiros, sem saber que amar era como andar em um nevoeiro.
que até hoje não sei se quando amamos sabemos. Você está na Sonora Rádio e TV, hoje recebendo Vitor Loureiro, poeta, professor, biólogo. Vitor Loureiro, me diga aí, Vitor, você fez uma poesia brincando um pouco com essa história Leblon, como é que é? Leblon Austin. Leblon e Austin. Leblon e Austin. Austin é um bairro de Nova Iguaçu, né? Sim, conhecemos. E você conhece. Conheço. Muito bem, inclusive. E eles foram fundados no mesmo ano. Eles estão da mesma idade. Só que a distância deles não é muito grande, mas a distância social é enorme, né? Quer dizer, um está com a agenda no século XXI e outro com a agenda no século XIX. Não conseguiu nem água e esgoto encanado direito. Então, enfim. Mas o meu irmão escreveu o Vicente Loureiro, o urbanista, ele escreveu uma crônica sobre isso. E aí eu aproveitei e fiquei tentando fazer um poema sobre isso, que é uma coisa que me provocou, né? O Ferreira Goulart dizia isso, eu falei assim, poxa, eu vejo a mesma flor todo dia, mas nem sempre sai poesia disso. Mas tem hora que eu passo pela flor e aí dá um estalo, eu não sei porquê, aquela flor vai virar poema. E nesse caso aqui, eu fiz do Leblon a Austin. Austin tem música ao vivo, museu, céu coberto de mármore rosa e Fórmula 1. Leblon tem mar, dorme de conchinha com Ipanema, Lagoa, Gávea, e o Vidigal deita em cima, no beliche da encosta. Tem Austin e Nova Iguaçu também, mas esse é muito longe, ninguém sabe onde fica e dorme no trem. Muito bom, muito bom. Eu enfiei o Austin lá do Texas. Mas, claro, enfim. Lógico. Muito bom. Você foi amigo do nosso querido Antônio Fraga. Sim. Pouca gente sabe quem foi Antônio Fraga. Fala para a gente um pouco, rapidamente, do Antônio Fraga, só por uma questão porque foi um cara muito querido e eu sei que você era um cara apaixonado pelo Fraga. Era mesmo. Sou, né? O Fraga, na realidade, o Fraga ele faz parte de um momento da literatura brasileira pós-Semana de 22. Então, o próprio Oswald de Andrade disse, né, no livro dele, fez um depoimento, dizendo que
o quadrante 45, ou seja, o pós-22, era representado por ele e pela Clarice Lispector e pelo Guimarães Rosa. Então, ele dizia que o Fraga tinha escrito, se não, quer dizer, outros livros, mas um livro que era importante para a literatura brasileira, que era o Desabrigo. E o Desabrigo é realmente uma delícia, é um livro importantíssimo na literatura brasileira. Pouca gente sabe disso, mas é verdade. Pouca gente conhece. Hein? Pouca gente conhece o Desabrigo. Pouca gente conhece, é verdade. Agora, o Fraga, no trato pessoal, apesar, quer dizer, sem entrar nas questões dos livros e da obra dele, mas o Fraga, no trato pessoal, ele era muito, eu era muito amigo do Fraga, muito mais novo que ele, né? E ele era um sujeito muito agradável, de conversa muito boa, de papo muito bom, né? E muito bem-humorado, apesar de ter sido... não sei se ele escolheu ser marginal, porque eu não sei se alguém escolhe isso, né? Mas, na realidade, o Fraga ele foi criado no Bafão Carioca, foi criado em condições muito difíceis, né? E tal, duro, muito sem dinheiro, e a vida toda foi perseguida por isso. Imagina, sujeito sensível, que não tinha absolutamente para onde correr, né? E não tinha recurso algum. Desabrigo. Exatamente. Na realidade, ele imitava um pouco, ele era personagem de si próprio, né? Isso não fui eu que falei, né? É uma crítica literária que fez uma obra sobre o Fraga. Então, na realidade, não sou... Mas eu acho isso sensacional. Ele se misturou um pouco com a personagem dele, né? Com o livro dele, o Desabrigo. Mas ele era, assim, fantástico. Uma vez o Fraga foi no lançamento de um livro com a gente, aí ele bebia muito, então tomou uns uísques, ficou meio... Então, de repente, ele falando muito, ele caiu, com a cadeira junto. Só que ele caiu para trás com a cadeira, agarrado na cadeira. E ficou sentado na cadeira, só que deitado. Aí, quando eu cheguei perto dele, todo mundo assustado. Fraga, que houve? Preocupado com Fraga. Aí, ele, depois do susto, ele pegou o cigarro, sentado, deitado, né? Pegou o cigarro. Não houve nada, sem problemas. Vamos continuar a conversa. O Fraga tinha essas tiradas, entendeu? Era sensacional. O Fraga era o máximo. Eu não queria sair de perto do Fraga, era uma coisa. Ele tinha tiradas assim sobre a arte, por exemplo. Uma vez ele chegou com essa. Falou assim: meu filho, olha, ele falava filho, né? Você, filho, é o seguinte. Aquele cigarro aqui na porta. Exatamente. Em matéria de arte, filho, é o seguinte: às vezes a arte é melhor do que o autor. Noutras vezes, o autor é melhor do que a arte que ele faz, né? Outras vezes, a arte é boa e o autor ruim. E muito raramente os dois são maravilhosos. Ele brincava muito com a questão da arte mesmo, com a vida, né? Era muito bem-humorado, eu adorava. Você tem, Vitor, aí à mão o Desabrigo? Tenho aqui atrás. Tá longe, né? Porque você lembra? Não, tá aqui. Só um minutinho. É maravilhoso, né? E pouca gente conhece o Desabrigo. O começo do Desabrigo é uma linguagem... Dá um zoom aí, dá um zoom. Deixa eu botar você em primeiro plano. Você consegue ler aí para a gente aquela introduçãozinha, primeiro? Na realidade, o Fraga, ele começa o livro, a dedicatória do livro é para mim mesmo com muita estima. E ele vai com rounds, né? Ele chama os capítulos de round e tal, são momentos. É um livro de uma estrutura muito além do seu tempo, sensacional. Aí a primeira é Banzé. Cobrinha entrou no boteco e, botando 2 tistas no balcão, pediu para o Coisa: 2 de gozo. Coisada atendeu a laminuta, largou no copo talagada e pico de água que passarinho não topa e, sem tirar a botuca da cara do Cobrinha, empurrou o Getulinho. Estou promovendo a bicada. Depois de enrustir o Nicolau e derramar gole para o santo Cobrinha, mandou o lubrificante goela abaixo, já desguiava
quando o Pulga mordeu ele atrás da orelha e ele falou para dentro: quero ser mico, catar banana e coisa e lousa, se nessa coisa de coisa não tem coisa. Então voltou e falou para fora. Promovendo por quê? Acertei um totó no veado. Que tem isso com peixe? Por causa do mano, fez coisada que patolando um jornal mostrou para o... Essa é a linguagem do Fraga. Né? É sensacional. Sensacional. Eu não li muito bem, mas é porque vocês me pegaram bem. É claro, lógico. Mas, enfim. Mas o Fraga era isso. Ele bagunçou mesmo ele mexeu com a literatura de forma muito profunda. Ele fez literatura mesmo, de verdade. Eu lembro que nos encontros do Fraga, quando aparecia, dos poucos que eu tive presente, ele chegava ali na mesa e aí ficava todo mundo no entorno ali do Fraga, ouvindo as histórias e tal. Aí chegava aquela hora fatídica: quem vai levar o Fraga em casa? O Fraga morava em Queimados, então alguém tinha que levar, porque o Fraga não tinha como, a gente não tinha como largar o Fraga em Nova Iguaçu. Geralmente era o Edu que pegava o carro e levava. Né? O Edu era o nosso amigo abastado, que tinha carro, o Edu era bem empregado numa secretaria, muito bem empregado numa secretaria, levava o Fraga, né? E levava com o maior prazer. Não, né? Pô, e voltava. Não, e tinha umas figuras, que o Eduardo tinha que levar de carro, porque ele era o único que tinha carro. Era o único que tinha carro. Andava a pé. E aí, uma vez, foi o Romildo que queria ir para Mesquita. Aí, bom, vamos levar o Romildo. O Romildo bebia e ele ficava... O Romildo ficava muito dócil. Tem gente que fica agressiva, ele ficava dócil. Então, ele chorava no teu ombro. Vitinho, meu amigo, aí ele ficava assim. Aquele cara que chora, bebe e chora. Não, aí vamos levar para casa, não sei o quê, então aí leva para Mesquita, aí bota todo mundo no carro e leva para Mesquita. E ele enchendo o saco. Numa dessa eu estava. Estava? Acho que numa dessa eu estava. Não, vamos despachar ele aqui. Aí na hora que abriu o carro, ele meio chateado, né, saiu do carro, foi até um certo ponto. Eu fiz um samba novo. Voltou todo mundo. Aí todo mundo no carro. Porra, volta aí, Romildo. Muito bom. Aí volta o Romildo, faz assim com o cotovelo na porta do carro e começa a cantar um samba que é maravilhoso. Eu não vou lembrar agora, mas é porque é um samba belíssimo e todo mundo paralisado com o samba do Romildo. Porra, Romildo, entra! Aí o Romildo entrou, já vamos beber o resto da madrugada. É maravilhoso. Essa é a figura. Vitor, uma outra parceria tua com o Fininho. Fininho, é isso? Com o Beto Fininho, claro. Beto Fininho. Tá aí, Jazão? Tá na agulha? Agulha. Toca. Beto Fininho. Fala um pouco antes para a gente como é que também como é que é a construção dessa parceria. Essa na realidade, eu tinha escrito um poema e ele pegou o poema e trabalhou o poema e transformou numa letra de música, numa melodia que ele já tinha. Então a construção foi dessa forma. E o Beto, eu tocava junto com ele, né? Quando eu era metido a tocar pandeiro, a gente tocava junto, ele toca cavaco e tal, e a gente começou a fazer parceria. Mas a única parceria que a gente tem, na realidade, foi essa, porque eu era mais... Eu ficava muito nessa coisa da poesia e tal. Bom, enfim, aí ele fez esse véu. O Beto é um estudioso de samba, ele trabalha também essa interação entre educação formal e arte. Ele é um cara esperto nisso, ele faz esse tipo de aproximação entre o samba e a física, por exemplo. Esse cara é maluco, né? Mas faz e fica bonito. Né? Então, ele é professor de física também? Ele é professor de física. Nas horas vagas? Outra do Fraga, desculpa. Outra do Fraga. O Fraga tinha um amigo que era matemático, trabalhava na Bolsa de Valores. Aí, uma vez, esse sujeito veio para o Vermelhinho, né, que o Fraga frequentava. Aí chega, isso há anos atrás,
Aí, décadas atrás, aí chega esse sujeito olhando para o Fraga e fala assim, Fraguinha, vamos falar de poesia. Aí ele olhou para ele e falou assim, não, nós vamos falar de matemática, pô. Estou aqui, ó, estou por aqui. Muito bom. Vamos ver como é o nome da música do Fininho? Pedra do Sal. Pedra Beto do Fininho. Sal. Beto Fininho da Portela. Fininho e Vitor Loureiro. Vamos lá. Isso. Falar de matemática. Muito bom. Tá louco? Pedra do sal que tempera a água do mar do meu rio, joia tão original do alvorecer do samba. Pedra do sol que ilumina os caminhos do bamba, farol da Bahia, búzio cristal que reluz no batuque do dia. Pedra do sol que ilumina os caminhos do bamba, farol da Bahia, búzio cristal que reluz no batuque do dia. E sob os olhos de donga, a reza cantada no altar do terreiro, são versos, são linhas escritas no couro da mão que sova o pandeiro. Pedra do sal, fragmento de história de vida de nego faceiro, que guarda segredos, que guarda o futuro. É alma gema fecunda de ritmo puro, que guarda segredos, que guarda o futuro. É alma gema fecunda de ritmo puro. Pedra do sal que tempera a água do mar do meu rio, joia tão original do alvorecer do samba. Pedra do sol que ilumina os caminhos do bamba, farol da Bahia, búzio cristal que reluz no batuque do dia. Pedra do sol que ilumina os caminhos do bamba, farol da Bahia, búzio cristal que reluz no batuque do dia. E sob os olhos de donga, a reza cantada no altar do terreiro, são versos, são linhas escritas no couro da mão que sova o pandeiro. Pedra do sal, fragmento de história de vida de nego faceiro, que guarda segredos, que guarda o futuro. É alma gema fecunda de ritmo puro, que guarda segredos, que guarda o futuro. É alma gema fecunda de ritmo puro. É alma gema fecunda de ritmo puro. É alma gema fecunda de ritmo puro. Você está na Sonora Rádio e Televisão, hoje recebendo Vitor Loureiro, poeta, biólogo, professor e grande amigo. Vitor, essa é a mais letra, né, assim, dos teus poemas. Essa é a mais letra, né, assim. Eu acho. Acho sim. As outras a tem gente mais vê... encaixe. Não, as isso? outras encaixam, mas é que as outras elas têm uma pegada mais... Sim. sim. De poema. Uma pegada diferente, de poema. Sim. Né? E essa tem, assim, parece... Você diz que ele pegou a letra e deu uma encaixada, ajeitou Sim. e fez tal. Pode ser isso. Mas essa é que tem, assim, mais cara de letra para a música.
Também acho. Agora, Vitor, a gente está chegando ao final do programa e eu queria que você falasse Adorei. um pouco sobre duas coisas assim para você. Eu sei que você vou pedir para você falar assim brevemente, porque a gente, na verdade, acabou de perder essa criatura. Foi um amigo nosso também, mais seu do que meu. Eu convivi com ele algumas vezes, inclusive nas mesas com o Fraga, volta e meia ele estava presente. Foi o Robson, do Correio da Lavoura. Sei que você é cronista do Correio da Lavoura. Queria que você falasse um pouquinho do Robson, do Correio da Lavoura e Nova Iguaçu para você, para a gente encerrar aqui o programa. Te pedi três coisas. O Robson também era muito bem-humorado, era um sujeito que tinha um texto impecável, podia trabalhar em qualquer jornal grande do país, mas ficou no Correio da Lavoura e, no final, se confundiu um pouco com ele também, né? Ficou ele sendo o jornal e o jornal também sendo um pouco... que é um jornal de história em Nova Iguaçu, né? O Correio da Lavoura é um jornal que tem mais de 100 histórico. anos, né? Correio da Lavoura, né? Ele tem mais de 100 anos. Ele ajuda a contar a história de Nova Iguaçu, na realidade, né? Todos os eventos e os momentos que Nova Iguaçu passou no século XX foram registrados pelo semanário, pelo Correio da Lavoura. Então, tem uma importância muito grande na Baixada Fluminense, porque, veja, em 1916, quando Nova Iguaçu tem esse nome, antes era Machambomba, mas em 1916 Nova Iguaçu é batizada como Nova Iguaçu. Nova Iguaçu era uma cidade, era um município muito grande, era enorme. Então ele foi depois se modificando, né, e perdendo pedaços do seu território e tal. E o Correio da Lavoura foi contando essa história. Agora é muito longo, tem muita coisa, é muita história. Nossa, enfim. E o Robson sentava, nos últimos 6 anos, o Robson sentava muito comigo em bares ali em Nova Iguaçu e a gente começava a conversar. E parecia que a gente estava muito solitário em relação ao restante, né, das pessoas, porque o nosso discurso era um discurso que, à primeira vista, parece ser saudosista, né? Na realidade, quando a gente fala criticamente sobre o esvaziamento de conteúdo, de como se discute a história do Brasil, é um pouco essa pegada ahistórica, né? A gente fica muito preocupado, e o que a gente se preocupava, eu e o Robson, era exatamente com isso. Parece que as pessoas perderam um pouco a noção de que ninguém é filho de chocadeira, desculpa a expressão grosseira, mas é verdade. Existe uma história, né? Existe uma história por trás disso. E a história de Nova Iguaçu é bem interessante, é bem bacana, é bem bonita. E a gente falava disso, né? E o Robson é um homem de uma cultura, a cultura popular, por exemplo, a música popular, ele conhecia como ninguém. A gente conversava muito. Na última vez que eu tive com o Robson, a gente falou muito sobre o toco preto do pandeiro, falamos sobre carne assada do Pixinguinha, em 1916, inclusive na mesma data que Nova Iguaçu passou a ser Nova Iguaçu. Quer dizer, ele conhecia profundamente a música popular brasileira. Então, era muito agradável e tal. Agora, foi ficando sozinho, né? Muito solitário, não tinha muito tato também com questões assim mais comerciais, não sabia muito se virar com isso, e acabou ficando muito solitário, e o Correio da Lavoura também sofreu com isso, né, e tal. Mas, enfim, é um jornal que conta a história de Nova Iguaçu e que se confunde com ela, e, infelizmente, fiquei mesmo muito abatido com a morte do Robson. E o Robson era um amigo que tinha um olhar muito interessante. O Robson era isento de qualquer julgamento. Ele era amigo no sentido mais preciso da palavra. Ele não julgava. Ele só conversava e ia: Tinho, conta aquela história que eu dormi com o Laizinho de porre na sua casa. Aí eu falei: pô, vou contar. Aí agora eu escrevi, depois que ele morreu, eu escrevi, ele não leu.
Aí eu escrevi e falei eu sobre li, essa eu li. história. É isso, eu adorava ele. Aliás, quem não dormiu na sua casa, né? Ali, eu dormi colocando a Andy Conchinha algumas vezes. Muito bom. Agora, você é cronista do Correio da Lavoura, né? Você escreve Sim, lá, você tem uma sim, semanalmente, você está lá escrevendo. Muito bom. sou. E Nova Iguaçu, para a gente encerrar, Nova Iguaçu, você é um cara que você não veio para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Você está em Nova Iguaçu, você é um cara que continua lutando aí pela questão cultural em Nova Iguaçu, você é um cara... fala um pouquinho de Nova Iguaçu para você. Eu tenho um carinho muito grande por Nova Iguaçu, você sabe disso. Eu sei. Preservo aí alguns amigos muito, muito queridos e gosto muito de Nova Iguaçu. Mas Olha, a minha relação com Nova Iguaçu é essa mesma relação com Paracambi. Paracambi e Nova Iguaçu, na minha cabeça, se confundem muito, porque eu passei minha infância toda aqui e tenho... Acho que também, por exemplo, na Zona Sul, as pessoas devem conversar. Você lembra que a gente subia lá a pedra, não sei de onde, claro, tal. Deve ter a mesma coisa. Isso em qualquer lugar do mundo, entendeu? E aqui em Nova Iguaçu não é diferente. Só que a gente, na realidade, como viveu... Eu fui morar no Rio um tempo, depois voltei, porque em Jacarepaguá, onde eu trabalhava, mas o trabalho também me empurrou muito para os lugares, depois de mais velho, né? Eu fui muito pelo trabalho mesmo. E Nova Iguaçu é um lugar onde eu trabalhei muitos anos, onde trabalho até hoje, entendeu? Eu trabalho com educação, não sofro... O Da Mata, inclusive, escreveu uma crônica maravilhosa esses dias no Globo, dizendo uma coisa interessante. Ele odeia uma frase que colou no Brasil, e eu também odeio junto com ele, que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Eu acho essa frase de uma infelicidade absurda, de uma infelicidade entendeu? completa. Isso é um desprezo com a educação brasileira, entendeu? Por isso que a educação básica no Brasil é uma das piores do mundo, não é à toa, por causa desse desprezo que a sociedade tem, a sociedade que eu digo, a sua maioria, que despreza, entendeu? Eu acho que Então, eu estou agarrado à educação e dentro de Nova Iguaçu, a cultura. Agora a gente tem o Marco Monteiro, que está fazendo um trabalho muito legal aqui, agora também esvaziado, também com a pandemia, atrapalhou muito o trabalho, mas ele sempre recuperando a questão do patrimônio, trabalhando o patrimônio. Nova Iguaçu tem um patrimônio que foi depredado, sabe, esquecido, prédios maravilhosos, enfim. Olha, Zé, essa história também é uma história para umas 4 caixas de cerveja. Agora, eu lembro... É maravilhoso. Eu lembro do professor que defendia muito ali a questão da preservação da Fazenda São Bernardino, da recuperação. Ney Alberto. Lembro que nós íamos visitar Ney Alberto para furtar as suas cachaças. E lembro que o Eduardo levava uma seringa que ele enfiava, o Ney Alberto fazia uma coleção de umas cachaças maravilhosas, rapaz, e o Eduardo metia uma seringa e puxava, rapaz, e puxava a cachaça na seringa e ia tirar a cachaça. É um grande estudioso do Nova Iguaçu, uma grande figura. Muito figura. Vitor, foi um prazer muito grande ter você aqui. Esse papo podia rolar a noite inteira, ele vai esquentando. É verdade. A gente adorei. Com certeza, vamos fazer outro. Esse vai ser a conversa de bar, Zé. Essa vai ser o Tomara. Ser o conversa de botequim. Vai ser o conversa de botequim que a gente vai preparando aí. Está na agulha. Agradecer a presença e espero que você volte em breve. Eu gostaria de agradecer também, Zé, você, o Jason, por essa oportunidade de estar conversando aqui da maneira mais descontraída possível, com muito humor, mas de forma séria, conversando sobre questões que são importantes para o Brasil, para todo o Brasil. Eu acho que é importante falar sobre isso que vocês... Falar sobre a música, falar sobre a história da música. Vocês têm
Esse programa é o máximo. Eu fico muito satisfeito, muito feliz de ter sido honrado, de ter sido convidado por vocês. Jason, a palavra é sua. Nada, foi um prazer enorme estar com você, Vitor. A gente Obrigado, já teve Jason. momentos de conversar muito no bar e gostei muito de estar contigo aqui. E obrigado pela oportunidade de reouvir o Fraga, porque quem me apresentou o Fraga, Zé, foi o Roger, nosso amigo Roger. Grande Roger. Roger eu Hitz. estou impressionadíssimo, eu não conhecia a obra do Fraga quando o Roger me apresentou esse livro. Gostei muito de estar contigo, Zé. Boa noite para você. Obrigado. Maravilha. Vamos encerrar com o Fininho? Com o Fininho? Opa! Fininho e Vitor Loureiro. Grande Fininho. Aquele cavaquinho. Grande Beto Fininho. Vitor Loureiro. E lembrando que semana que vem nós temos aqui Diego Zangado, baterista, que vai estar com a gente aqui no Meia Hora Maravilha. Sonora. Ótimo. A gente 1 hora. Vitão, grande beijo. Um abraço, querido. Valeu. Dá um beijo aí na família. Muito obrigado. 1 hora a gente vai fazer esse cozido lá no bigode. Não tenho dúvida. Manda lá. Pedra do sal que tempera a água do mar do meu rio, joia tão original do alvorecer do samba. Pedra do sol que ilumina os caminhos do bamba, farol da Bahia, búzio cristal que reluz no batuque do dia. Pedra do sol que ilumina os caminhos do bamba, farol da Bahia, búzio cristal que reluz no batuque do dia. E sob os olhos de Donga, a reza cantada no altar do terreiro, são versos, são linhas escritas no couro da mão que sova o pandeiro. Pedra do sal, fragmento de história de vida de nego faceiro, que guarda segredos, que guarda o futuro. É alma gema fecunda de ritmo puro, que guarda segredos, que guarda o futuro. É alma gema fecunda de ritmo puro. Pedra do sal que tempera a água do mar do meu rio, joia tão original do alvorecer do samba. Pedra do sol que ilumina os caminhos do bamba, farol da Bahia, búzio cristal que reluz no batuque do dia. Pedra do sol que ilumina os caminhos do bamba, farol da Bahia, búzio cristal que reluz no batuque do dia. E sob os olhos de Donga, a reza cantada no altar do terreiro, são versos, são linhas escritas no couro da mão que sova o pandeiro. Pedra do sal, fragmento de história de vida de nego faceiro, que guarda segredos, que guarda o futuro. É alma gema fecunda de ritmo puro, que guarda segredos, que guarda o futuro. É alma gema fecunda de ritmo puro. É alma gema fecunda de ritmo puro. É alma gema fecunda de ritmo puro. Sonora, para quem curte música e seus bastidores.